O Jonathan Jesus está jogando muita bola e se tornou um titular do Cruzeiro. Aqui você entende todos os detalhes do jogo dele. Tá de volta o Visão pra Jogo? Estamos num cenário diferente, é o cenário do Guia da Copa, que tá saindo todo dia aqui no WTV. Fim de semana tem 2 por dia para detalhar o jogo de todas as seleções. Mas vamos aproveitar para fazer vídeo do Cruzeirão também. Jonathan Jesus marcou um golaço recentemente, né, Will? E conseguiu ter uma capacidade muito interessante de virar novamente um titular do Cruzeiro. Exatamente. Arranjamos uma forma de divulgar o nosso Guia da Copa, ficar ligado. A gente tá fazendo uma cobertura muito grande, mas aqui o assunto é Cruzeiro. Perfeito. Jonathan Jesus se tornou um titular recente do Cruzeiro e tem sido muito importante. Um cara ainda muito novo, que quase esteve para sair do Cruzeiro, mas tem se destacado, muita capacidade com a bola no pé, tá? Consegue achar bons passes, tem boa condução, como você falou mesmo de um golaço que ele fez recente, mas não só isso, consegue zagueirar também, boa antecipação, jogo aéreo, então é um zagueiro que está sendo importante para o Cruzeiro e acho, inclusive, que deve ser vendido em breve, tá? Já teve algumas sondagens, vai render muita grana pro Cruzeiro. Galera do Cruzeiro, deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal se você não tá inscrito, hype esse conteúdo que é muito relevante também, e todo mês tem sorteio de camisa aqui no WTV, quer levar uma camisa do Cabuloso pra casa, é só se tornar membro aqui no canal, beleza? Já que estamos no cenário de Guia da Copa, começamos por Copa Libertadores, né, Will? Exatamente, recente jogo contra o Boca Juniors, que não teve tanto jogo assim, foi bastante pancadaria, principalmente do lado dos argentinos, mas se eu falo que ele tem boa capacidade de passe, eu começo com esse cenário, e por quê, Vintinhos? Na base ele era atacante, foi descendo no campo, importante. Na base pelo Ceará, tá? Antes de chegar ao Cruzeiro. Mas vamos lá, boa capacidade mesmo pressionado, Boca nesse momento sobe a marcação, perna esquerda, mesmo sendo destro, consegue fazer uma abertura pro Kaique. É um zagueiro que evita dar chutão na saída de bola, tá? Um lance simples pra gente começar, mas só pra mostrar essa questão. Aqui mais uma vez, passe do goleiro, não sei se era Otávio, acho que era Otávio nesse jogo, passe pro Otávio, pressão dos jogadores do Goiás, ele não tem muita calma no caso, consegue sair dessa primeira pressão e acha um passe pros volantes pra continuar a jogada. Então um cara que não sente muito medo de jogar quando pressionado. Aqui, bem aberto pelo lado esquerdo, e pode jogar dos dois lados, né? Outra valência. Vai conduzindo, vai tendo espaço na defesa do Remo. Olha como ele tá de cabeça erguida, já mapeando pra frente. Aqui você tem uma janela fechada, porque tem muitos jogadores do Remo. Ele abre à direita, mas tem boa condução, ainda mais nesse gramado que tava bem ruim, tá? Nossa. Mais uma vez agora, o Boca abaixo no gramado, já após expulsão, consegue ter uma boa condução pelo lado esquerdo e passe vertical. Costas dos volantes do Boca, tem a situação do Caio Jorge vindo receber, ele dá esse passe vertical. Então olha como é um cara que tá evoluindo nessa questão com bola. Esse lance é muito legal, o Kaique dá uma fogueiraça pra ele, mesmo o Carlos Vinícius perto, ele consegue se livrar do Carlos Vinícius. Tem mais 2 jogadores do Grêmio. Ele passa por esses jogadores do Grêmio e vai conduzindo, vai deixando. Deixou 2, 3 pra trás, tem um jogador na frente dele. Não é problema. Na velocidade ele vai arrastar mais um. E olha o cenário que ele criou nesse lance. 4 contra 3, só através da condução e velocidade e capacidade dele de chegar mais perto no último terço. A jogada vai continuar, essa bola vai pro Arroio, e quem tá como um centroavante lá dentro da área pra conferir? O Jonathan Jesus, mas o Arroio vai finalizar, tá? Eu só deixo terminar o lance pra mostrar como ele continuou conduzindo e sendo opção. Ia ser um golaço, né? Ia ser um golaço. Essa jogada que sempre é um hábito no Cruzeiro, um 3+1 ou 2+2, como você preferir. O zagueiro tá pelo lado esquerdo porque os 2 volantes estão por dentro. Essa bola vai chegar nele. Esse é o golaço que todo mundo viu recentemente. Exatamente. Olha como ele vai conduzindo, vai tendo espaço. Um Goiás com linha de 6. Como que você entra nessa defesa? Elemento surpresa. E aí ele vai fazer uma tabela, se eu não me engano, é com o Bruno Rodrigues, vai sair na cara do gol e aí vai finalizar como um atacante, que foi na base, como eu falei, né, Vintinhos? Então acho que a parte ofensiva ficou muito claro ali, que ele tem a capacidade de passe vertical, que ele tem capacidade de condução, e esse gol não saiu à toa. Inclusive eu vi umas questões de uns vídeos recentes do Tite mesmo, quando estava aqui, quando estava no futebol brasileiro, pedindo pra ele conduzir, pra ele ser mais esse cara à frente. Então acho que deu certo, tá evoluindo. Eu me lembro o Varane, o bom Varane. O Varane da época de ouro, né? O cara que conseguia conduzir, furar uma defesa e gerar vantagem dessa maneira. Porque, beleza, você pode ter 6 caras na última linha. Se o adversário igualar, você vai precisar de alguém chegando. O seu zagueiro com essa capacidade é muito interessante. Chama atenção a lucidez, a maturidade que ele tem pra condução, pra não ficar nervoso, pra não ficar numa situação ruim, desesperado quando tá pressionado. Isso é bem relevante. E aquela coisa, né, Will? Impressiona o cacuete. Você falou que ele foi centroavante, dá pra ver. A devolução do Bruno Rodrigues é com a bola quicando, né? Ele dá uma chapada de primeira. Ajeita o corpo, né? Ajeita o corpo certinho pra tirar do goleiro. Assim, bem legal, tá? Bem legal. Chama bastante atenção esses lances. Só que, 20 anos, o zagueiro não é só a construção, com saber certeza jogar. Se você não tiver o mais importante, que é boa capacidade de desarme, boa capacidade de antecipação, você tem que virar outra posição, né? Perfeito. Então eu seleciono alguns lances também pra gente trazer primeiro essa parte ofensiva, que tem sido muito útil pro Cruzeiro,
E agora a parte defensiva. Eu não sei se te pergunto isso depois, eu pergunto agora. Eu vou aproveitar e perguntar agora. Manda bala. Você não veria o Jonathan Jesus como um volantinho, não? Um cara que possa dar... Deu passo pra trás na base. Ele não pode dar um passinho pra frente em determinado momento? Cara, eu acho que não por conta da capacidade física. Eu acho que você tá perdendo um zagueiro com boa capacidade física. E também, eu vou levar em consideração... Olha o elenco do Cruzeiro hoje. Sim, não precisa. Qual a necessidade Total. maior? Zagueiro ou volante? Sim. O Djalma é bom zagueiro, tá? Mas entendo que... Você vai perder a posição na zaga. Né? Já perdeu e assim, você tem 4, 5 volantes com bastante capacidade. Então acho que não, no meu caso não precisa, mas entendo o que você tá falando. É porque é um jogador de boa capacidade técnica, bom jogo aéreo, a gente vai mostrar aqui boa capacidade de marcação. Então não seria um absurdo, como o Brasil já teve alguns zagueiros utilizados assim, né? Então, mas por exemplo, você pega o Beraldo. O Beraldo no PSG virou tá jogando volante. O Marquinhos no PSG jogou de volante. Também o Davi Luiz no Chelsea. Você enfim, tem alguns exemplos de zagueiros que foram à Europa e deram passos pra frente. O caso do Jonathan Jesus poderia ser um caso. Pra Europa ele vai. Agora vamos ver se vai ser utilizado. Pegar essa parte defensiva. Contra-ataque do Cruzeiro, contra-ataque do Goiás, como a gente mostrou. Um jogo onde o Goiás explorou bastante o contra-ataque também. Ele tá numa situação de 1 contra 1 pelo lado do campo contra o Jean Carlos. Aqui o Jean Carlos tá no 1 contra 1 contra ele. Vai pra cima. Olha, e ele tem muita velocidade, isso é um fator. Vai ter essa pedalada, vai desarmar. Lembra que eu tô falando da capacidade de passe? Ele desarmou, mas ele não dá o chutão. Ele mesmo pressionado pelo Jean Carlos, mesmo com o jogador na frente aqui, olha o passe de canhota que ele consegue encontrar no meio. E aí um Cruzeiro com espaço, né? Desafoga total. Então desafoga total. Cara, é uma boa capacidade física, boa capacidade de interceptação. Olha esse passe do jogador do Boca, que tinha um destino provável ali. Ele consegue no carrinho fazer o corte. Então a gente vai ver uma série de antecipações agora dele, porque ele tem muita velocidade. Sai da posição dele, consegue antecipar o jogador do Remo para fazer o corte. A visão do Bainão não é tão boa, tá? Mas acho que fica claro o que ele tá fazendo aqui. Passe no centroavante, antecipa e faz o corte. Então ele tem boa antecipação muito por conta de boa velocidade. Claro que tem pontos a melhorar. Acho que o posicionamento às vezes pode ser melhorado. Mais uma vez, tentativa de passe, consegue antecipar. E em jogo grande, né? Jogo de Libertadores. Sai da posição dele, vem dar o tranco, vem conseguir antecipar. É um cara que recupera muita bola alto. Olha aqui. Contra o Boca muito baixo. Sobe bastante no gramado, consegue fazer o corte, entrando também automaticamente num viés de jogo aéreo ali, saltando bem. Tem boa cobertura de profundidade. Se liga nesse passe aqui, tentando as costas dele. A gente vai ver 2 jogadores com ele, porque o Fabrício Bruno tá longe da jogada. Se tem 2 jogadores, olha como ele consegue saltar e fazer o corte, evitando uma situação. Aqui mais uma vez. Ligação longa. Ó o bração aberto, tentando colocar o atacante para longe, ganha em cima. Bola tá em disputa mais uma vez. Salta mais uma vez para conseguir o cabeceio e pra gente fechar um lance com o Carlos Vinícius, que é um cara muito físico, chutando o goleiro do Grêmio. Olha como ele vai subir muito mais alto e passar por cima do Carlos Vinícius para fazer esse corte e essa bola ficar com o Cruzeiro. Então aqui, eu queria destacar principalmente a parte ofensiva. Sim. Acho que é o principal ponto do Jonathan Jesus e o que tem se destacado. Eu puxei o histórico recente, que é a partir do momento que ele ganha titularidade. Ignorei ano passado, quis trazer para o contexto de agora, principalmente quando ele está atuando mais. Cara que tende a evoluir, cara que ainda tem problemas, e se ele, com problemas, entre muitas aspas, já tá jogando nesse nível, imagine quando ele conseguir ter a evolução máxima. E é um zagueiro que te possibilita muito jogar em linha alta, né? Porque além de ser um cara móvel o suficiente e capaz de interceptar quando sobe, ele consegue correr para trás também. Isso. Ele tem a velocidade para recompor. Isso é bem interessante, tá? Ele tem velocidade pros 2 lados, ele tem jogo aéreo, ele é um cara completo, que ainda, e eu vou repetir, que ainda vai evoluir. Então veja a margem que o Jonathan Jesus ainda tem. E outro detalhe, o Djalma só joga pelo lado esquerdo. Sim. O Fabrício Bruno é difícil dele sair da posição da direita. O Jonathan Jesus, ele pode jogar dos 2 lados. Então veja como eles têm se tornado cada vez mais uma peça importante nesse esquema. Tá estabelecido, não tem chance de perder a vaga. Rapaz, aí é com o Arthur Jorge, não comigo, mas... Se você fosse o Arthur Jorge. É que assim, eu particularmente gosto de a saída com o zagueiro canhoto para você rodar o passe. Só que a gente observou lances dele tem qualidade puxando para a perna esquerda. Então, por enquanto, titular. Mas o Djalma também não me admira se ele voltasse a titular. Interessante. Legal demais. Galera do Cruzeiro, gostou da análise do Jonathan Jesus? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, hype esse conteúdo e não deixe de acompanhar o nosso Guia da Copa. Análises profundas de todas as seleções na Copa do Mundo você encontra aqui na OWTV. Beleza? Tamo junto! Aquele abraço! Até a próxima. Valeu!